E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rod, e em ritmo de festa junina e o friozinho que tá hoje. Ah, eu vou pegar para falar sobre uma coisa que acaba irritando muito colecionador que se diz colecionador raiz e aqueles vendedores que gostam de enfiar faca, de escalpelar o comprador com produtos muito caros. Então hoje eu vou falar dos Everdrives e também dos, como que eu posso dizer? Softwares ou desbloqueios que acabam quebrando as pernas dos vendedores. Beleza? Então depois da vinheta a gente começa com o vídeo. E aí pessoal, voltamos. Então, como eu estava falando, hoje irritar alguns vendedores e também os colecionadores hardcore, os colecionadores raiz, tá? Como vocês sabem, como eu já falei para vocês, eu também sou um colecionador de consoles de videogame e de jogos. Só que tem uma situação que acaba irritando bastante, que é quando você vai atrás de um jogo que você gosta e você vê que o preço dele tá uma fortuna, tá praticamente a preço de Bitcoin. Então, para resolver esse tipo de situação, não para os colecionadores, tá? Mas para aquelas pessoas que só querem jogar, querem reviver aqueles jogos que eles jogavam na infância, eu vou falar sobre os desbloqueios ou os Everdrives, porque aí você consegue ter aquele jogo que você queria jogar sem pagar uma fortuna, sem precisar vender um rim para poder jogar. Então, o primeiro que eu vou falar é o que a gente viu nos últimos vídeos, que é o OPL. O OPL que é um sistema que foi criado para você poder jogar os jogos de PlayStation 2 através de um cartão de memória, de um pendrive ou do HD externo sem precisar utilizar o leitor do console, leitor videogame. Então aqui eu tenho, por exemplo, para quem não quer desperdiçar um memory card original ou não saiba fazer o processo, tem aqui ó, da Bitfunks, Bitfinex, o PS2 Free MC Boot, que é uma maneira de você instalar ou rodar o OPL através do cartão de memória sem precisar desperdiçar o seu cartão de memória, seu memory card original. Então aqui a Bitfinex ela uh, criou não, né? Ela começou a fazer esses memory cards já com OPL para que as pessoas possam jogar aí seu PlayStation 2 através de um HD externo, coisa básica. Aqui, por exemplo, eu tenho um HD externo de notebook, um HD de notebook numa case, um HD de 500 gigas, que aqui eu tenho vários jogos de PlayStation 2. E também a Bitfinex lançou esse carinha aqui, ó, que é o MX4SIO, que é como se fosse um memory card, só que nele você usa um cartão SD para poder instalar os jogos. Então isso acaba facilitando bastante, porque o leitor do cartão SD, ou melhor, o do memory card, ó, aqui está o cartãozinho SD. O leitor do memory card ele é mais rápido que as portas USB do PlayStation 2. As portas USB do PlayStation 2 elas trabalham na velocidade de 1.2 megabytes por segundo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você vai conseguir jogar, mas em algumas cenas ou alguns jogos ele vai ter um delay, ele vai dar umas travadas. Então esse é o primeiro, tá? Então isso aqui já tem muita gente usando, só que ainda tem muita gente que não conhece e tem muito vendedor ou colecionador de jogos de PlayStation 2 que ficam putinhos com esse tipo de sistema porque fala que não é a mesma coisa. Mas aí tem um pequeno detalhe, gente. Se você não é um colecionador, para que você vai pagar 200, 400, R$ 1.000 em um jogo de PlayStation 2 original?
é muito melhor você usar o OPL com um HD externo ou com o MX4SIO do que você usar um CD gravado, um DVD gravado que acaba bichando o seu leitor. E tem muitos PlayStation 2 hoje que o leitor já não funciona. Então, é muito melhor. Eu vou deixar para vocês aí, quem quiser, o link para compra do MX for SIO ou do cartão de memória já com OPL. Aí vocês decidem. Eu tenho vários jogos de PlayStation 2 originais. Só que eu não vou comprar todos. Se aparecer algum com preço bacana, aí eu compro, mas não dá para ficar gastando uma fortuna em jogo. Principalmente na situação que o país está hoje. Continuando, que aí vem os outros que também são mais conhecidos, só que nesse caso é para os portáteis, os videogames portáteis. Então aqui eu tenho o mais conhecido de todos, que é o cartão R4. Ele foi lançado para que você consiga rodar também através do cartão SD os jogos do Nintendo DS, do Nintendo 3DS. E se você tiver o aplicativo específico, você consegue ainda rodar os jogos do Game Boy Advance através desse cartão. Então ele funciona da mesma maneira que um OPL, ele é praticamente um desbloqueio, só que nesse caso você não faz nenhuma mudança via hardware. Então você não precisa abrir o aparelho para fazer uma modificação para ele poder rodar esses jogos. É tudo feito via software. Aí se você não quiser mais usar a ROM, o jogo do cartão SD, é só você parar de usar o cartão R4 e usar os jogos originais. Beleza? Continuando nessa linha, eu tenho aqui também um leitor de cartão SD para Game Boy Advance. Então aqui, além dele poder colocar as ROMs, esse caso aqui, ó, ele também tem uma bateria. A bateria dele, ó, quando for os jogos que tem save, você consegue salvar direto na bateria. Então aqui também dá para colocar toda a biblioteca de jogos do Game Boy Advance. Outro que segue o mesmo padrão para os portáteis, que é aqui, ó, o Game Flash GB. Aqui ele funciona com os jogos de Game Boy e Game Boy Color. Então esse aqui eu não tenho nem o Game Boy nem o Game Boy Color e não tenho o Game Boy Advance. Então eu, por exemplo, não conseguiria jogar os jogos de Game Boy no portátil. Só que a Nintendo ela lançou um dispositivo para Super Nintendo, que é o Super Game Boy, que é um cartucho de Super Nintendo, Super Famicom, que você coloca o cartucho do Game Boy e ele vai ler direto no seu Super Nintendo. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre ele, eu tenho ele aqui também. Então, gente, aqui eu também consigo ter toda a biblioteca de jogos do console Game Boy e Game Boy Color. Sem gastar uma fortuna, lógico. Agora, para os mais saudosistas, eu tenho este carinha aqui, ó, que é o UnoCart. Ele também funciona com o esquema de cartão SD. E aqui você consegue colocar todos os jogos do Atari. Só o Atari 2600, tá? No 7800 já não vai rolar. Aí é um outro tipo de memória de Everdrive. Então esse UnoCart eu consigo utilizar na maioria dos Ataris. Tem alguns Ataris que não reconhecem, como por exemplo eu tenho um aqui, um clonezinho do Paraguai, um chinesinho, que ele não conseguiu ler esse cartucho aqui. Mas eu tenho um Super Game da CCE e ele lê normalmente esse tipo de cartucho. Então aqui tenho toda a biblioteca de jogos do Atari, sem gastar uma fortuna. Aqueles jogos que eu mais gosto, eu vou atrás e compro. Depois eu vou
fazer vídeo sobre cada console da coleção, eu vou mostrar para vocês os cartuchos de cada console, de jogos de cada console que eu tenho também. Continuando nessa vibe, aqui já pro pessoal que gosta bastante da Nintendo. Então aqui eu tenho, ó, para quem tem o Phantom System, o Turbo Game, o Top Game, ou qualquer clone Nintendo, clone do Nintendinho que rode com os cartuchos de 72 pinos. Eu tenho este Everdrive aqui, que é o Jack DI, que é um Everdrive também, ele roda através do cartão SD. Então aqui eu tenho toda a biblioteca de jogos do Nintendinho 8 bits. Então como eu tenho aqui o Dynavision 4, Dynavision 3, que rodam os dois tipos de cartucho, tanto de 72 quanto de 60 pinos, eu consigo utilizar esse cartucho aqui. Então quem tem aí Phantom System e esses outros clones que usam o cartucho de 72 pinos, tem esse carinha aqui, que ele vai ajudar vocês a economizar na hora de jogar os jogos do Nintendinho. Para quem tem Polystation, tem o Famicom ou qualquer clone de Nintendinho que usa o cartucho de 60 pinos, eu tenho esse aqui, ó, que é o Super N8. Então esse carinha aqui, ele serve para quem tem Polystation, tá? Então se o clone que você tem é o mais baratinho que é o Polystation, que é aquele que a gente ficava animado quando a mãe dizia que comprava um Playstation e na hora que chegava era um videogame de cartucho. Esse aqui vai funcionar também para vocês. Detalhes: toda a biblioteca no cartão SD. E esse modelo que eu tenho aqui, que eu comprei no AliExpress, que é o Super N8 Pro, e este outro aqui, que é o Jack DIY, eles têm bateria, tá? Então os jogos que usam save, ele vai conseguir fazer o save através da bateria. E tem um outro detalhe muito importante. Esses dois carinhas aqui, eles conseguem rodar os jogos do Famicom Disk System. Então o Famicom Disk System era um ADD-ON da Nintendo pro Famicom, que você conseguia rodar os jogos através de disquete. Então chegou uma época que o silício ele estava muito caro e era muito caro fazer cartuchos. Então a Nintendo lançou esse dispositivo que era para você, através de uma conexão com o Famicom, você conseguir rodar os jogos através do disquete, que era muito mais barato de fabricar. Então esses dois Everdrives, eles conseguem rodar os jogos do Disk System. Aí, isso aqui eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores, que é o Mega Drive V3 Pro, que aqui você consegue rodar os jogos de Mega Drive e de Master System através do cartão SD. E aqui, ó, além da conexão do cartão SD, ele tem este botãozinho aqui, ó, para quando você está jogando os jogos do Master System, e ele serve como pause. Porque no caso do Master System, o pause não era no controle, era direto no console. Então aqui você consegue rodar os jogos do Master System e também usar o pause através desse botãozinho. E tenho aqui também o Everdrive do Master System, que ele segue aí a mesma premissa, cartãozinho SD. Eu já fiz o teste aqui com esse carinha, ele roda alguns jogos, esse modelo que eu tenho, tá? Ele roda alguns jogos do SG-1000, ele roda alguns jogos do Sega Mark III e do SG-1002. Então aqui tenho também
a biblioteca completa de jogos do Master System. Então, ó, para quem quer jogar os jogos, mas não quer gastar uma fortuna, esses Everdrives, gente, vai ser uma mão na roda para quem só quer jogar e se divertir. Se você quiser colecionar, compra também. Por que eu indico comprar? Porque aqui você vai testar os jogos, vai ver se é bom o jogo. Você não vai sair comprando o jogo aí de qualquer jeito. E depois que você paga uma fortuna, vê que o jogo é uma porcaria, que você não gosta. Aí depois para tentar vender vai ser uma vida e você só vai passar raiva. Então tem o Everdrive, teste o jogo, vê se você gosta. Aí sim, se você gostar, você vai atrás de um preço bom daquele jogo. Aí você compra. Não sai jogando dinheiro fora, gente. Eu faço isso. Eu testo os jogos nos meus Everdrives e quando eu acho o jogo bom, eu vou atrás dele com preço legal. Ainda falando de Everdrives dos que eu já mostrei, eu tenho aqui, ó, Everdrive do Super Nintendo americano, que é o modelo dele quadradinho, ó. Já mostrei para vocês. Esse aqui ele leva o nome de 901, mas através do cartão SD você coloca muito mais jogos, tá? E tenho o da versão japonesa do Super Nintendo, que é o Super Famicom, que também consigo colocar a biblioteca toda, tanto de jogos americanos quanto de jogos japoneses, que também ajuda vocês a economizarem uma grana. E tenho, por último, e não menos importante, Everdrive do Nintendo 64, ó. Então aqui eu consigo fazer o chaveamento entre N e P, que seria aí o Nintendo 64 japonês e o americano, ou NTSC e PAL, que são sistemas de cores, né? E também tem toda a biblioteca do Nintendo 64 através do cartão SD. Só que nesse caso o cartão SD não fica em cima, tá? Ele fica aqui na lateral. Então, gente, é lógico. Os Everdrives eles têm algumas limitações, tem alguns jogos que eles não funcionam. E muitas vezes o que acaba atrapalhando bastante nisso é o próprio console, as limitações do console, como por exemplo travas de região. Então aí a gente tem Mega Drive japonês, Mega Drive americano e Mega Drive da Tectoy. O Mega Drive americano e o da Tectoy não tem nenhum problema em caso de região, mas tem a limitação relacionada ao sistema de cores, que nos Estados Unidos é utilizado o sistema NTSC e no Brasil era utilizado o sistema PAL-M. No Japão já tem o problema da trava de região. Então, nesse caso, o que acontece? Além do sistema de cores ser o NTSC, ele ainda tem a limitação da região do console. Super Nintendo, mesma coisa. Só que no caso aí a limitação é relacionada à parte física do cartucho. Que o cartucho americano ele é mais quadrado, ele não entra no slot do console japonês, e o japonês, que ele é mais arredondado, ele até entra na carcaça do console americano, só que tem uma travinha que impede que ele encaixe. Aí é só cortar a trava do console, que é interna, e aí você consegue rodar o jogo japonês. No caso do cartucho americano no japonês não tem como. Então, gente, isso aí é um videozinho só para vocês conhecerem, para vocês que querem jogar sem gastar uma fortuna, para vocês poderem utilizar desses recursos que foram sendo criados aí a partir do momento que a indústria viu que estava dando muito lucro
vender os jogos retrô é uma fortuna, porque tem muita gente saudosista que quer aí ter esses jogos antigos, como relembrar a infância. A gente consegue fazer tudo isso sem ter que vender o rim. Ah, tem dois aqui que eu não mostrei, que eu vou pegar aqui agora. Bem de lembrar. Então, gente, aqui, ó, é tudo real, tá? Não tem corte, não tem nada. Esse aqui é o meu PC Engine de maleta, tá? Vou fazer um vídeo para vocês relacionado a esse videogame aqui. O que eu tenho aqui em relação a ele? Também tenho um Everdrive, que é o Turbo Everdrive para PC Engine. Então aqui também consigo ter toda a biblioteca de HuCards do PC Engine, tá? Então o PC Engine ele usa um cartão. Ele parece um cartão de crédito, só que aí, no caso, ele é encaixado no slot da frente. Tenho esse, que aqui eu consigo jogar todos os jogos do PC Engine. Isso aqui, esse PC Engine especificamente, eu comprei do tio Arnaldo, lá da Amaya Imports. Já falei várias vezes dele aqui para vocês. Ele traz muita coisa bacana do Japão. E esse é um videogame que eu nunca tive contato na minha infância. Eu só cheguei a ver uma vez esse videogame porque eu queria um jogo específico que era o Street Fighter, o primeiro Street Fighter, que se chamava Fighting Street. E só nesse console que tem esse videogame, esse jogo. Ou era nesse console, ou era nos arcades, nos fliperamas. E tem um outro aqui, ó. Deixa eu pegar. Que é esse carinha aqui, gente. Que é o FS Key. Ele é um Everdrive só para Disk System, tá? Então aqui eu consigo conectar através da memória do Disk System sem ter o Disk System, tá? Eu tendo só o slot de RAM do Disk System, eu consigo conectar ele aqui através da conexão que ele faz com o Disk System. Então eu coloco a memória RAM, o dispositivo de memória RAM do Disk System no Famicom ou qualquer clone de 60 pinos aí do Nintendinho. Serve também para Polystation, tá? E ao invés de eu mandar pro Disk System, eu mando para esse carinha aqui. Aí ele consegue ler os jogos. Então, gente, são vários dispositivos que a gente tem aí para poder se divertir sem precisar ter um carnê que parece de financiamento de carro ou de casa para pagar. E a gente consegue aí os nossos jogos, tão queridos jogos antigos. Beleza? Então, gente, o vídeo de hoje é isso. Não quero me prolongar mais, porque a ideia é só mostrar esses dispositivos aí para quem quer se divertir. E também para aqueles colecionadores que não querem dar uma de doido e sair comprando o jogo e depois se arrepender de ter comprado. Que aí você consegue testar e não se arrepender depois. Então, lembrando, quem ainda não é inscrito do canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha, indica para os amigos, para os inimigos. Quem quiser ajudar o canal a se manter, ajudar de forma financeira, financiar o canal, enquanto a gente não conseguir monetizar pelo YouTube, tem o QR Code na tela. É só apontar aí a câmera do seu celular e fazer uma pequena doação. Não importa o valor, gente. O importante é que vocês aí queiram que o canal continue crescendo. Beleza? Então por hoje é só. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.